eu sou a Sophie. E eu sou a Laís. E esse é o The Look Stealers, podcast que revela os bastidores do estudo look e as trajetórias profissionais do nosso time de Look Stealers, é claro. Oi, gente, eu sou a Sophie, tá no ar mais um The Look Stealer pra vocês. E hoje, gente, eu tenho comigo uma Look Stealer que ela sempre foi apaixonada por moda, mas como muitas de nós, ela trilhou um caminho cheio de reviravoltas até chegar aqui. Ela conseguiu bolsa para se formar em publicidade, ela estagiou em agência pequena, trabalhou com mídia em grupo de educação, largou tudo para fazer intercâmbio e voltou ainda mais decidida. Tem história boa por aí. Em casa ou lá fora, limpando o chão ou montando campanha, já dando um spoiler aqui de qual área ela trabalha, ela sempre manteve o foco em chegar no universo da moda e agora ela vai contar como foi essa jornada em detalhes pra gente e como chegou até o time do Estudo Look. Seja muito bem-vinda, Stephanie! Obrigada, Sophie. Eu tô muito feliz de estar, não só no Estudo Look, obviamente, né, mas gravando aqui com você. Eu também tô, obrigada. Gente. Ao longo aqui do episódio, vocês vão entender que, assim, eu trabalhei ali com a Esté em alguns momentos, hoje a gente não se fala tanto, então dá até uma saudade, porque a gente não tem tanto contato mais hoje em dia, no dia a dia do trabalho. Mas, Esté, eu quero começar olhando um pouco para trás, né? Porque a gente faz isso com todo mundo, para entender um pouco sobre, enfim, a formação e a motivação, né, por trás da formação de todo mundo aqui. Então, lá no ensino médio, você sonhava em fazer moda, eu acho que é algo que passou aqui pela cabeça da maioria dos Look Stealers, mas acabou escolhendo publicidade. Como é que foi essa história e por que você achou que a publicidade poderia te colocar no caminho da moda? Então, eu sempre, desde pequenininha, queria fazer moda, né? E aí, quando a gente chega no terceiro ano do ensino médio, que a gente precisa tomar aquela decisão do que vou fazer na vida, eu comecei a estudar sobre o mercado, né? Parar de pensar tanto só no que vou fazer e ter uma visão mais ampla. E foi quando eu olhei que aqui no Brasil o mercado de moda, ele é um pouquinho mais complicado do que no restante do mundo, né? Então foi quando eu pensei assim, tipo, poxa, eu não tenho tantos contatos, eu não tô inserida nesse meio, e eu não tenho dinheiro também, eu não sou uma pessoa assim que tava com grana ali que eu podia fazer, sei lá, talvez uma ótima faculdade de moda. Aí eu pensei assim, eu preciso de ter uma segurança, né? Eu não sei se eu vou conseguir trabalhar com moda aqui. Então eu preciso fazer algo que eu sei que eu vou conseguir um emprego, mas que vai me dar a oportunidade de trabalhar com moda. E aí foi quando, obviamente, eu olhei para jornalismo, como todo mundo pensa, se eu fizer jornalismo, depois trabalhar com jornalismo de moda. Só que aí eu falei, mercado também não tá fácil pro jornalista, e vou ser mais abrangente, vou pra publicidade. Eu acho que o mercado ele nunca foi fácil pro jornalismo, entendeu, Esté? A partir da pessoa que fez, nunca foi fácil. Quando eu entrei na faculdade, eles derrubaram a questão do diploma, você vê? Então, assim, não é fácil, ele fica pior, entendeu? É isso. Aí foi quando eu falei, eu vou fazer publicidade, porque eu sei que eu vou estar ali junto com marketing, com tudo. Eu vou trabalhar em qualquer área que vai precisar de mim. E em algum momento, uma empresa de moda ou beleza também vai precisar de mim. E eu estarei lá. Não, e tá certa. E para fazer a faculdade, você teve uma bolsa de estudos. Como você conseguiu viabilizar a faculdade de forma geral, né? Porque eu acho que isso é algo que pega para muita gente. Muitas das pessoas, talvez, que estejam nos escutando, estejam neste momento, né? De pensar numa faculdade, se vai fazer, se não vai. E é muito legal ouvir que existem caminhos, mesmo quando você acha que não dá para viabilizar a faculdade. Conta como é que foi para você. Essa história, ela é bem complicada, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade, que é caro, né? A gente pensa que hoje, na verdade, já tá um pouquinho melhor, tá ficando um pouco mais acessível, mas em 2017, quando eu entrei, já não era tão acessível para minha família. Aí eu fiz um cursinho para eu conseguir a bolsa. Eu fiz um cursinho social para pré-vestibular, muito focada em Enem. Então eu tava ali pensando que eu vou arrasar no Enem. Só que eu sou uma pessoa ansiosa e nervosa. Quando chegou no dia da prova do Enem, eu passei muito mal. Então a minha prova não foi como eu esperava. Eu não tive o resultado que eu esperava ter ali. Eu fiquei bem acima da média, tudo, mas eu não vou conseguir concorrer e pegar uma bolsa. E isso me deu um grande desespero. Me senti... Fiquei arrasada, né? A gente fica arrasada.
Sim. Só que aí eu pensei, fiz um raio de faculdades próximos da minha casa e pensei assim, tipo, meu tio estudou aqui, tem uma tia também que estuda nessa daqui, eu vou ir lá e vou fazer um vestibular direto na faculdade. Fui, conversei pra ver como é que era pra fazer um vestibular direto lá. E foi quando eu prestei a prova e aí eu consegui 70% de bolsa direto no vestibular lá na universidade, porque eu falei, é assim que eu vou conseguir. Já ficou muito bom. E aí foi quando eu, na internet, eu olhei também que tinha alguns programas, não são programas sociais, mas que você consegue fazer juntão de uma bolsa aqui e outra aqui. Aí eu peguei 70% da faculdade, 10% de um site, de alguma coisa aí, e fui até o final, do primeiro ao último semestre, com 80%. Eu amei a sua estratégia. Então, a dica é, se você ficou muito nervosa no Enem, se você se matou ali, vai fazer um vestibular direto na universidade, que você vai conseguir, vai dar certo. Não, tipo, e é uma possibilidade. A tua ideia de olhar as universidades que também estavam no teu raio, assim, um raio legal de distância pra você, muito inteligente, porque, né, óbvio, claro, é legal quando a gente tem a oportunidade de conseguir uma vaga numa faculdade, entre aspas, né, dos sonhos aqui, seja lá o que isso significa pra pessoa, mas numa faculdade que a gente sempre desejou e a gente tem a oportunidade, às vezes até de mudar de estado, mudar de cidade pra cursar, super, mas assim, convenhamos, né, às vezes a gente também precisa olhar um pouco da nossa realidade e até pensando, né, o tempo de deslocamento, o esforço que a gente tem que fazer pra estudar, às vezes a gente tem que estudar ao mesmo tempo que a gente tá trabalhando, então isso faz total diferença e aí é muito legal realmente ter essa ideia de olhar quais são as instituições de ensino que estão próximas a mim, que eu vou conseguir estudar, mas manter uma qualidade de vida de conseguir, né, voltar rápido para casa para poder estudar em casa, para poder me concentrar. Nossa, te achei uma gênia agora. Nunca tinha tido essa visão. O meu pensamento foi justamente esse, porque assim, eu sempre morei no extremo leste de São Paulo, na periferia. Sim. E é muito complicado. Lá perto não tem faculdade. Então eu precisava chegar a uma região um pouco mais central na Zona Leste, ali na região do Tatuapé, para conseguir. Então o meu pensamento foi, eu preciso de um ônibus. Eu preciso ter Mas isso em percurso. São Paulo, né, isso já é, pô... Super. Incrível, numa cidade em que as pessoas passam ali às vezes 3 horas, 4 horas se deslocando. Exato. Imagina, um ônibus tá ótimo. Não, super. E aí eu sabia que eu também ia ter que trabalhar, eu ia precisar trabalhar, né? Fazer estágio e tudo mais pra me manter. Então foi isso, eu falei, preciso de algo que seja perto da minha casa, pra na volta do trabalho, só ser uma pausa ali, estudei, fui pra casa e deu tudo certo. Não foi a faculdade, nossa, melhor, um dos meus sonhos, tudo, mas dentro da minha realidade, foi o que deu certo pra mim e eu amei, foi muito bom, foi um período e o ensino foi muito bom. Ótimo. E boa parte, acho que da faculdade também, quem faz também é o aluno, não é só a instituição, né? Às vezes a gente tem instituições ótimas de ensino, com ótimos professores, mas se a pessoa também não está interessada em aproveitar o privilégio de estar naquele espaço e ter aquele acesso, não adianta de nada. A pessoa também pode até se formar, mas não vai ser um bom profissional. Então, já é incrível que você estava super disposta a aprender e você aprendeu muito no lugar onde você estudou. Esther, você comentou já um pouco sobre essa questão do estágio, né, de conciliar o estágio ali com a faculdade, e você passou por alguns estágios, né, e alguns cargos ali nesse início da sua carreira, né, da sua trajetória profissional. Conta pra gente como foram essas etapas, porque você começou ali, né, desde a agência pequena até chegar ao STL de fato. Conta um pouco ali desses momentos ali. Eu entendi que durante a faculdade era o momento que eu precisava aprender e me entender também aonde eu queria estar, porque publicidade é muito amplo. Então eu falei, preciso entender o que eu gosto de fazer. Aí eu falei, vou estagiar, tem essa oportunidade, então eu vou partir para isso. Fiz muito estágio, foi startup, estagiei em marketplace e tudo, mas desde sempre com marketing digital. E aí eu já vi que eu gostei e continuei. Então, até o meu 3º ano de faculdade, eu fiquei nessas de pulando, conhecendo empresas, fazendo estágios, assim. Eu sempre passava período de 8 meses, mais ou menos, no estágio. Mas aí, no último ano de faculdade, eu pensei, tá acabando, eu preciso me posicionar no mercado, eu preciso entrar. E, perfeito. Pô, consegui ali um cargo de assistente já, de júnior, pra, né, iniciar mesmo a minha carreira.
E aí foi quando eu consegui um estágio em marketing digital na agência Cadares, que é uma agência pequena. Eles já estão há muito tempo no mercado. E por ser uma agência pequena, a gente faz muita coisa, né? Todo mundo se envolve muito nos processos. E aí, ali eu iniciei, eu tive pessoas maravilhosas me ajudando. Lembro que os diretores da agência eram muito bons e muito parceiros. E foi num período de pandemia também, então eu já iniciei num home office. E, meu Deus! Aquele sentimento de será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Como vai ser? Muita novidade ao mesmo tempo pra mim. E, cara, foi muito bom, porque um dos preceitos de lá era parceria, né? Tipo, assim, então a equipe era muito parceira, todo mundo sempre se ajudando muito, e eu me desenvolvi. Eu passei, eu acho que 1 ano e meio lá. Nesse período de 1 ano e meio, eu aprendi a tanto mexer com conteúdo, gravação de vídeo, mídia, toda questão de planejamento, eventos. Então, também já fiz algumas coisas de mídia off lá, que foi super novidade pra mim. Só que aí eu já coloquei na minha cabeça que eu queria fazer o intercâmbio. Então, eu precisava ganhar mais, eu precisava ver novos ares. E aí, eu fui pro grupo Anima Educação. E lá, eu fiquei muito mais focada em mídia, já subi de cargo, fui pra pleno. Então, eu tinha ali uma equipe. Era todo mundo que fazia a mesma coisa, todos os mídias. Então, conforme a gente vai conversando com o pessoal que trabalha com a gente aprende. E isso foi extremamente importante para mim, por conta de investimento em mídia mesmo. Lá, a gente acabava tendo uma atenção muito grande de veículos, tipo Meta, Google, Pinterest. Então, eu aprendi muito com eles, fazia muita oficina, reuniões semanais ali, e eles ensinavam mesmo a gente a mexer nas ferramentas. Então, isso foi muito bom, foi quando eu mergulhei nesse período. Saindo de lá, decidi fazer um intercâmbio, né? E voltando do intercâmbio, trabalhei no ramo de imóveis, né? Imóveis de alto padrão, no Terras de São José. Aí, saí de lá e fui para Porto, que é o antigo Porto Seguro. Então, trabalhei já no ramo de atendimento, já não era mais nem como mídia ou focada em marketing digital, era muito numa gestão de projetos ali com a equipe criativa. Então, eu estava ali com o pessoal que fazia mesmo as artes, vídeos, e lidava com o pessoal do marketing. Então, eu fazia essa transição, traduzia para eles as campanhas, o que seria feito, e eles transformavam isso em peças criativas. E saindo de lá foi quando eu vim aqui pro Show the Look. Ah, muito bom. E assim, vamos voltar um pouco, acho que na história, porque, né, assim como eu e outras look stealers, você teve esse privilégio e oportunidade de morar fora, que eu acho que é algo que sempre enriquece a nossa vivência. A gente tem, né, ganha muitas experiências independente do objetivo de estar morando e de qual país a gente vai. Como que aconteceu essa pausa do intercâmbio e o que essa experiência te trouxe, Sté? Era um sonho. Assim como trabalhar com moda, eu sempre tive um sonho. Era uma pessoa, assim, bem sonhadora, né? Pensava, viajava. Mas tá certa, menina. Se a gente não sonhar pela gente, quem que vai sonhar por nós? Exato. Eu ia falar isso. É que é importante ser uma pessoa sonhadora e correr atrás disso, porque eu me sinto muito realizada. E estar hoje no Show the Look é uma realização, quanto fazer o intercâmbio também foi uma realização. Porque da realidade aonde eu vim, era meio impossível. Tipo, não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas eu sabia que eu queria muito, e eu falei, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, e vai dar certo, eu vou ir. E aí foi quando eu decidi fazer esse intercâmbio. Eu fui pra Dublin, porque na época era o mais viável para mim por questão de dinheiro. Mas é mais barato para eu conseguir entrar no país, a minha comprovação financeira seria. E também porque eu não necessitaria de um visto como, sei lá, o Canadá precisa do visto que você faz aqui no Brasil. É muito mais burocrático. Lá, a burocracia era menor. Então, eu fiz esse planejamento, demorei 1 ano e meio fazendo todo o planejamento, trabalhando muito, juntando muito dinheiro. Porque foi um período da minha vida, assim, onde eu não saía, eu não fazia nada. Tudo bem, a gente também estava em pandemia, isso colaborou para que eu não pudesse nem sair de casa. Mas, assim, eu tive que me privar de muita coisa
que eu Super. queria fazer pra não gastar dinheiro e conseguir. Eu tive o apoio da minha família em questão de, a minha mãe olhou pra mim e falou assim, você não precisa ajudar em casa. Então, eu já não tendo que ajudar em casa, não tendo uma responsabilidade lá, foi o que ela pôde me dar pra me Sem ajudar dúvida. nisso. E era aquilo da mãe que, pô, fazia comida pra mim enquanto eu tava horas e horas trabalhando, e estudando, e fazendo tudo. Ela tava ali, e eu juntei essa grana e consegui passar 6 meses lá em Dublin, na Irlanda. Muita Esse disciplina, período... hein, Sté? Nossa, ai, foi tão... Gente, eu acho que uma coisa que eu tenho pra falar pra todo mundo, vai dar certo. Tipo, quando você coloca na cabeça, e se você tem disciplina de eu vou conseguir isso daqui, esse valor, e se planejar, obviamente, colocar pequenas metas, dá certo, né? Eu consegui, então, sim, se eu conseguir, eu acho que é possível que muita gente também consiga. Bom, o que tá falando? Ah, lembrei. No intercâmbio, né? Eu fui pra lá, consegui passar 6 meses na Irlanda. Era um trabalho e estudo, visto de trabalho e estudo. Eu não iria conseguir me manter e ficar só estudando, eu precisaria trabalhar. Então, o requisito do lugar também era esse, eu precisava trabalhar. Sim. Então, eu fui ali com a minha quantiazinha que era obrigatória, meus 3.000 euros. Eu tava com 3.500 ali, cheguei... Na primeira semana já tive que começar, né, a procurar casa ali. Então, consegui, eu acho que no período de 2 semanas eu já tava com a minha casa, estudando. Então, consegui fazer isso em um outro idioma. E isso pra mim foi espetacular, porque eu falava muito do básico, assim, saber não vai morrer. Eu não morreria, porque eu ia conseguir me comunicar. E hoje, com a internet, o Google ali fazendo tudo por nós... eu sabia que eu ia me virar, mas foi surpreendente pra mim, porque eu aluguei uma casa numa imobiliária. É claro, dividi a casa com outros estudantes e tudo mais. Só que foi questão de documentação, conseguir visto, você fazer essa entrevista de visto. E deu tudo certo, eu consegui, enfim, fazer uma vida longe da minha família, Sim. longe dos meus amigos. Eu comecei trabalhando limpando banheiro de cinema. O primeiro cargo era de madrugada. E aí eu ia trabalhar, eu limpava o banheiro do cinema, eu saí de lá e aí depois eu fui limpar pubs, limpei também só restaurantes. Aí você teve uma coragem diferenciada de limpar o pub, porque... Banheiro de cinema é pior do que banheiro de pub. Banheiro de cinema é pior que banheiro de pub. Sem dúvida alguma. Agora você me deixou... sem palavras. É sério, falaram... Assim, pensando, eu com certeza acharia o contrário. Não, foi o que eu pensei também. No entanto, que quando apareceu pra mim limpar banheiro de cinema, eu falei, vou. Tranquilo, vai ser suave. É uma pipoca, é um xixi ali, sabe? É trocar um cesto, sabe? Foi um período bem complicado, digamos que foi um desafio. Isso, foi um desafio. Mas foi como a gente não faz ideia, né? Tipo assim, dos trabalhos de todo mundo realmente tem que ser muito reconhecido, porque não faz ideia, não faz ideia. E foi muito bom, porque, enfim, podia aprender a lidar com outras coisas, né? Ali, na minha equipe de trabalho, eu era a única brasileira, então isso também me desenvolveu meu inglês. Eu trabalhava muito só com senhores. A pessoa mais jovem lá era eu, e acima de mim tinha uma de 62 anos, que era a Rose. Então, foi muito, muito bom trabalhar ali com senhores. O que é uma experiência muito legal, né, Esté? Porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, quando vão fazer intercâmbio também, que é muito focado em aprender e ficam em ambiente estudantil, a gente não tem tanta experiência também de troca com pessoas mais maduras, com pessoas que têm uma outra vivência completamente diferente da gente. Então, imagino que realmente os papos que você deve ter tido com os teus colegas ali de trabalho deve ter sido muito legal, deve ter te feito enxergar até o país ali de uma forma completamente diferente. Exato, foi outra coisa, foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito, eu tive a sorte dos meus empregos, eu sempre lidar com o estrangeiro, eu sempre ser a única brasileira, que é algo muito difícil em Dublin, porque tem muito brasileiro. Sim. Mas eu tive essa sorte. Enfim, saí do cinema, fui ser faxineira no pub. E aí, de faxineira no pub, lá depois eu comecei a fazer algumas coisas como garçonete. E aí, o dono do pub tinha Airbnb, e aí eu comecei a limpar Airbnb também.
Então, eu trabalhei muito nessa área de faxina, no próprio pub, como garçonete. Eu adorava. Juro que foi uma experiência, assim, tão boa. Eu gosto de limpar. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas, assim. Foi bem gratificante pra mim, me ajudou muito. Pô, eu consegui pagar todas as minhas contas, eu consegui viajar com isso, fazer muita coisa. Eu trabalhei também em eventos, eu lembro que em janeiro de 2023, 1º de janeiro, tava todo mundo em festa de Réveillon, minha família aqui em Réveillon, e eu estava no show da virada, trabalhando, servindo bebidas, então, pint aqui, pint ali, tava ali no evento da cidade, e eu cheguei em casa, eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos, assim, que tava meio complicado, né, o transporte, cheguei em casa, e aí foi quando eu comi, jantei ali e liguei pra minha família, falei com todo mundo. Então foi um período que me ensinou a ficar sozinha, a ter essa solitude ali e curtir bastante. Mas eu fiz novos amigos no país, amigos que foram pra minha vida inteira. Conheci pessoas de outras nacionalidades, então eu tinha minhas amigas brasileiras, mas eu também tinha minhas amigas mexicanas, minhas amigas espanholas. E foi muito bom. E essa foi a minha experiência do intercâmbio, basicamente. Te deu vontade de ficar lá, Estel? O seu plano realmente sempre foi, depois do período, retornar para o Brasil e não te tentou em nenhum momento seguir por lá? Me tentou muito, porque meu plano era voltar. Eu já fui... Tem muita gente que quando vai, já vai pensando em ficar, tipo, planejando ali tudo pra ficar. Eu não, eu já fui sabendo que eu iria voltar. Eu não sabia em quanto tempo, se eu ia ficar só 6 meses ou eu iria estender o meu visto pra 2 anos, que é o quanto eu podia fazer. Mas eu sabia que eu voltaria porque eu queria muito trabalhar com moda, e aí eu sabia que no Brasil seria um caminho onde eu ia chegar a isso. Só que assim, eu voltei, me bateu uma depressão no primeiro mês. No primeiro mês eu já tava triste, pensando e matutando. O que eu fiz da minha vida, sabe? Até entrar no Estilo Look em si, eu cogitei muito essa possibilidade do tipo assim, eu coloquei um prazo pra mim mesma do tipo, até tal data, se eu não estiver na área que eu quero, trabalhando com o que eu quero, eu vou voltar. Eu vou fazer tal coisa, eu vou voltar pra Irlanda, porque eu ainda tenho o direito de ficar lá, mais 3 vistos. Então, não, e se você tava mais feliz lá, independente de estar trabalhando na sua área ou não, acho que é importante. Não, é algo que me pegou muito, porque eu achei que eu fosse ficar infeliz por não estar trabalhando com marketing, por não estar trabalhando num escritório, mas, longe disso. Foi uma experiência muito boa. As pessoas, lidar com todo mundo que trabalhava comigo, foi muito bom, tanto no restaurante, quanto no cinema, em todos os lugares. Então, eu acho que, enfim, eu... mesmo não trabalhando com marketing ou publicidade, eu voltaria porque foi uma experiência muito boa, sabe? Então eu fiquei com isso no coração. Super, mas assim, você voltou no final, você se botou este prazo e este prazo se pagou, né? Afinal de contas, estamos aqui conversando. Depois de tanto corre que você deu, no final, o que você levou dessas experiências todas e o que, de fato, acho que... Qual foi o estalo que te motivou a não ter desistido da moda, uma vez que você já estava de volta no Brasil? Eu pensei, se eu sobreviver ao intercâmbio na Irlanda, montando uma vida, fazendo uma vida lá, eu me senti muito capaz. Assim, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu era muito nova, eu consegui chegar lá sozinha, porque, enfim, paguei tudo sozinha, trabalhei muitas horas de trabalho aqui no Brasil para juntar esse dinheiro e chegar até lá. Lá eu trabalhei muito também, só que eu realizei muitos sonhos. Eu conheci países, eu me senti capaz de fazer muita coisa. Eu comecei a me enxergar como uma pessoa capaz. E eu falei, se eu conseguir isso, eu vou voltar pro Brasil e eu vou arrasar. Eu vou sim entrar na moda, eu vou trabalhar com isso. Eu vou arranjar um jeito, uma estratégia vai dar certo. E isso me deu coragem e não uma ausência de medo, porque eu tive muito medo, mas olhar pro medo e falar assim, eu preciso ter coragem. Então, me enxerguei como uma pessoa corajosa. E como é que foi o processo seletivo agora para chegar aqui no Estilo Look? Como é que foi, assim, de você ver a vaga,
a você participar do processo seletivo. Como foi a sua experiência? Conta pra quem tá nos escutando. Olha, não foi nada tão surpreendente quanto de outros look stealers, que, eu mandei e-mail, eu fiz isso, eu fui lá, fiz acontecer. O meu foi muito mais simples. Eu sempre gostei muito do estilo look, né? Eu antes acompanhava no site, eu era muito mais do site do que da rede social, então eu ficava ali. E eu pensava, tipo, não tem tantas vagas, não abre muito, mas todos os dias eu entrava no perfil, eu não buscava só pelo filtro de vagas normal. Sim. Eu entrava no perfil e falava, eu vou lá ver na abinha de vagas, quando é que vai sair alguma coisa. E aí saiu uma vaga pra analista de mídia, e falei, gente, eu sou analista de mídia, eu sou mídia. Sou eu, vocês estão me procurando, entendeu? Quando eu olhei a descrição da vaga, eu falei, cara, eu dou 100% pra tá aqui. Vou tentar. Aí eu me candidatei, só que eu não tive retorno de primeira. Assim, me candidatei ali a vaga, não tive. E passou-se alguns meses, e eu sempre olhando, Sim. ali naquele... Até que abriu a vaga novamente, aí eu pensei, será que eu me candidato? Eu tava feliz onde eu estava também. Aí eu pensei, vou me candidatar. Só que eu vi que ali meu currículo nem foi baixado, porque a gente consegue ver quando o recrutador, Sim. né, tudo. Meu currículo foi, não deu certo, tá tudo bem. Fui até pra outra empresa em questão de, tipo assim, eu já estava no processo seletivo de outra empresa e tudo, quando eu recebi uma ligação da Cibele. Uma ligação não, perdão, eu recebi uma mensagem no LinkedIn da Cibele, e aí eu falei, não acredito. Aí ela foi e falou, olha, você se candidatou há muito tempo atrás, e eu guardei o seu currículo, e tô te chamando pra esse processo agora. Então, tipo assim, nem tinha sido naquela vez que eu me candidatei que ela viu meu currículo de lá de trás, Sim. me chamou, o processo foi rápido. No dia seguinte, já fiz entrevista, e aí minha primeira entrevista foi com a Cibele, com você, né? Porque até Sim. então eu ia ficar ali no seu time. Cara, eu gritava, tá? Eu dei um pulo do sofá, eu falava assim, o Estilo Look, eu recebi mensagem do RH do Estilo Look, eles querem fazer uma entrevista comigo. E aí ele falou assim, responde. Eu, calma. Eu demorei 1 hora pra responder a Cibele, só pra eu ter calma. E foi esse o processo. Eu fiz essa entrevista com você e com a Cibele, depois foi eu, você, a Cibele e a Manu. A resposta também foi super rápida, eu Sim. recebi ali o feedback bem rápido também. E eu acho que em questão de 1 semana eu já estava no Estilo Look. Eu acho que é muito interessante de contar assim, para as pessoas, porque, enfim, todo mundo que chega aqui chega por caminhos muito diferentes, né? Eu, por exemplo, já tinha trabalhado lá no início, então eu já tinha contato e eu já consegui, enfim, me colocar à disposição quando houve oportunidade. Tem gente que manda um portfólio e isso chama a nossa atenção, e às vezes a vaga não existe, a gente cria a vaga porque a gente vê a oportunidade ali de ter aquela pessoa com a gente, ou às vezes a gente também tem um processo seletivo do jeito mais comum e tradicional possível, que é abrindo a vaga no LinkedIn, a pessoa se inscreve, mas também não é necessariamente linear, né, Esté? E assim, é muito louco, porque toda vez que a gente... Agora que você está aqui dentro com a gente, você vê, né? Toda vez que a gente abre uma vaga, é sempre assim, muitos currículos. Loucura. Então, assim, pobre RH, entendeu? Que tem que fazer o filtro de todas essas pessoas que se aplicam nas vagas ali. E é isso, assim, às vezes não vai dar certo tão rápido ou de primeira, mas a gente sempre tem muito cuidado de olhar com muito carinho todas as inscrições. A gente guarda o currículo das pessoas, a gente tem um banco de talentos, e no momento certo, se der match, se for o que a gente precisa, o que a pessoa também, né, tem de habilidade, a coisa vai acontecer e vai fluir e vai chegar aqui, ó, neste momento em que estamos aqui, entendeu? Gravando um episódio do The Look Stealers, a gente vai estar contando a trajetória profissional da pessoa. E Esté, acho que é legal também, né, contar para as pessoas, você falou, analista de mídia, mas eu acho que é legal da gente falar também, muito brevemente aqui, sobre o teu papel, acho que hoje dentro do STL, né, porque quando a gente, né, pensa normalmente numa empresa, né, como nós somos um veículo que falamos de moda, beleza, comportamento, as pessoas automaticamente associam com uma redação de revista, associam com designers, associam com pessoas, né, audiovisual, com fotógrafo. Não necessariamente associam com outras áreas que também são super importantes, né, para a operação do negócio e para a gente crescer como empresa,
que é, inclusive, né, acho que a área ali de performance, de mídia. Então, conta um pouquinho pra gente como é o seu dia a dia hoje dentro do Estuda Look. Ai, exatamente o que você disse, tá? A gente nunca vai imaginar que, vou trabalhar ali com mídia, performance, vai numa empresa de moda? Sim, vai dar certo. Hoje no Wish The Look, eu trabalho no time de branding de content, então ali todos os conteúdos pagos, a gente é uma equipe muito junta, né? Eu fico com atendimento ali, eu tenho a redação, tenho audiovisual. Então, eu participo tanto da criação, desde a criação da ideia ali, no briefing. Essa é uma parte muito boa, né, aqui no Estúdio Look, que eu participo desde ali o briefing, a reuniãozinha, a criação da ideia. Então, eu também ajudo com referência, a gente vai ajudando. Tem um brainstorming muito completo. Mas eu já vou pensando com cabeça de mídia, que é o quê? No final, eu vou precisar entender do público, eu vou ter que saber o que foi comunicado ali para direcionar certinho, fazer essa publicidade alcançar mais pessoas. Então, é onde eu vou impulsionar no Meta, ou a gente vai fazer alguma campanha no Google, no Pinterest, no TikTok. E eu faço essa distribuição do conteúdo criado por toda a equipe. Eu mostro para novas pessoas e depois faço esse gerenciamento da campanha para saber se está indo bem, se a gente está alcançando o público certo. Depois eu vou e faço a coleta de dados, criação de insights em cima disso, do tipo, poxa, a gente alcançou 1 milhão de pessoas aqui e o nosso público mais alcançado foi esse, isso deu muito certo, o nosso vídeo foi visto até tal segundo, até tal minuto. Sim. Então esse foi o ponto mais interessante. Através de dados, trago insights para o time de branding de content. E aí a gente entrega um resultado bem legal para os clientes que fecham com o Wish The Look. Então eu tô muito focada ali em números, em dados, criação de campanha. Não tão focada em redação ou criação, que nem boa parte da galera aqui. Mas eu faço parte de todo esse fluxo pra gente entregar um bom resultado. Eu não sei se expliquei muito bem. Não, explicou super. Eu acho que é super importante, inclusive, né, para quem tá nos escutando, que às vezes, como disse, né, poxa, mas eu não sou uma pessoa que faz conteúdo, mas eu gostaria de trabalhar. Gente, não é só conteúdo que tem aqui dentro, entendeu? A gente tem todas as áreas que uma empresa normal tem, que uma empresa comum tem, principalmente quando a gente olha para uma marca que é marca, né? Estuda Look como marca também, mas é também um veículo. A gente tem várias áreas diferentes, então é sempre legal, né, da gente falar um pouco, e até acho que um pouco do objetivo do The Look Stealers aqui é a gente apresentar todo mundo que está dentro do time e a pluralidade de profissões que a gente tem aqui dentro. Que fazem, acho que o Estuda Look também ser o que ele é, assim, essa diversidade de cabeças pensantes e de funções mesmo que a gente tem aqui dentro. Mas vamos agora, Esté, para um dos momentos, acho que mais aguardados deste podcast sempre, que é o nosso bate-bola, nosso jogo rápido. Eu queria te perguntar primeiro se você está preparada para este momento. Um pouco nervosa, mas preparada. Então vamos lá. Esté, ser look stealer pra você é? Estar em constante movimento e realizando sonhos. Ai, que bonito. Eu tenho certeza que esse treino essa daí saiu muito, ó. Entendeu? Eu tinha pensado em outra coisa. Eu pensei em outra coisa e aí falei isso agora. Eu sabia que eu não ia. Mas veio natural e veio bonito, entendeu? E como que é trabalhar no seu look em 3 palavras? Desafiador, divertido. E agora? E a terceira palavra? Eu tinha anotado, tá? Eu anotei o que eu ia falar, mas simplesmente esqueci. Tá, eu vou dizer que é muito desafiador, é divertido. Um sonho, eu não sei se posso dizer assim, se era a resposta que todos esperavam, mas é um sonho estar aqui, um sonho não só pra mim, mas como pra muitos look stealers que trabalham comigo. Muito bem. E o que você deseja pro futuro da STL? Eu quero que cresça muito e que as pessoas possam ver muito do nosso conteúdo, porque a gente faz um trabalho de democratização, a informação da moda, que é muito importante. Me ajudou muito, me ajudou na minha adolescência, ajudou na minha fase adulta. Então eu quero que cresça e que se expanda e que todo mundo possa conhecer o Estúdio Look, porque eu acho que
não vai ser bom só para a empresa, mas também para as pessoas. É muita coisa legal que sai daqui, moda, comportamento, é beleza, é vida, é finanças, é tudo. Então, eu quero que a palavra do Still the Look chegue em muitas pessoas. Muito certa. Afinal de contas, também é parte do seu trabalho. Eu gosto muito. Esse é o objetivo, Stephanie. E se a Sté de 10 anos atrás encontrasse a de hoje, o que uma diria pra outra? A de 10 anos atrás, eu olharia pra de hoje e falaria assim, meu Deus, eu não acredito. Vocês, como assim? Você tá trabalhando com moda? O que tá acontecendo na sua vida? Você morou fora? Deu certo? Você realizou seus sonhos? É uma Sté ansiosa, assim. E a de agora falaria, calma, gata. Fica tranquila, deu tudo certo. Continua os seus planos, eles vão se concretizar. Você vai realizar as 2 coisas que você mais queria. Você vai conseguir sim. Então, segue o fluxo, o caminho sem ansiedade. Maravilhoso. E conta pra mim um filme, uma série, um livro que te inspira. Não precisa ser só profissionalmente, pode ser pessoalmente também. Eu tenho um filme que é meu filme favorito, é o Questão de Tempo. É um filme que fala muito sobre o tempo, exatamente, e que a gente precisa aproveitar o agora. Então, ele me inspira nisso, falando sobre a vida, né? Tipo, eu preciso focar no meu agora, aproveitar o meu agora e ser saudosa, assim, com o meu passado, entender as nuances da vida. E é um filme lindo, tá? A fotografia é linda, te dá uma vontade de morar na Inglaterra, tipo, absurda. Eu acho que é um filme pra se pensar, pra refletir. Muito bem, muito bem. Tenho certeza que todo mundo tá escutando já colocou ali na lista, se ainda não viu. E qual que é a sua trilha sonora para trabalhar? Tem algum artista, alguma playlist, alguma música específica que te ajuda? Eu sou bem eclética, mas a minha playlist vai desde Rita Lee, que é a minha artista favorita, então sempre tá no meu top 1 ali do Spotify, adoro trabalhar ouvindo Rita Lee, até o Cachorrão do Brega. Então, Amo. Às vezes também coloco ali e vou seguindo o dia, assim. Amo. E para encerrar, o que você diria para as pessoas que estão aqui nos escutando, nos vendo e sonham em trabalhar com moda ou no Still the Look? Para continuar acreditando, eu acho que é importante a gente ter o pé no chão. Acho que a gente não pode se fechar uma possibilidade, mas se você quer muito, vai fazendo o seu corre, porque a gente tem uma vida que precisa ser mantida, mas vai se informando, vai estudando e vai se profissionalizando. Cria uma estratégia que você vai conseguir. Cerca aquele sonho que você tem de forma bem realista e fala como que, na minha realidade, eu vou conseguir isso daqui. Que foi o que eu fiz. Sem trabalhar com conteúdo, sem trabalhar com foto, vídeo, nada do tipo, mas na minha área de mídia, consegui chegar até aqui. Deu certo. Isso que é o mais Deu importante. Deu certo. Bom, Sté, acho que chegou a hora da gente dar tchau, mas antes eu queria muito agradecer a você pelo seu tempo aqui de estar conversando com a gente. Acho que por esse papo também cheio de inspiração, acho que você trouxe muito assim da sua trajetória. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão nos escutando e vão se identificar com a tua trajetória, vão se identificar com você, vão ver que é sim possível, entendeu? Tem que traçar o plano, tem que fazer os corres ali, manter a vida acontecendo, mas que dá para chegar lá. E é isso, eu queria muito, enfim, te agradecer por ter trazido toda a sua história aqui com a gente. Eu que tenho que agradecer, Sophie, e não só pelo podcast, mas por tudo, por ter me aprovado no processo seletivo. Muito obrigada. E é isso. Bom, gente, a gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do The Look Stealers. E lembrem-se, toda semana, já sabem, temos novos episódios fresquinhos pra vocês. E já tem vários outros episódios, tá? Passados aí pra vocês maratonarem. Se vocês entrarem ali, YouTube e Spotify vão encontrar nossa playlist. Escutem, que são todos ótimos. São Look Stealers incríveis, eu prometo. E é isso, não deixe de se inscrever nos nossos canais, seguir a gente nas redes sociais e até a próxima. Tchau!